As hérnias de disco atingem hoje 5,4 milhões de pessoas somente no Brasil. Isso são estatísticas do IBGE. Por isso, eu trouxe esse material hoje, que são estratégias de prevenção para quem já tem algum tipo de dor, ou tendo ou não esse diagnóstico de hérnia de disco, e para você também que já sofre com esse problema, para você entender como você pode então atuar profilaticamente, para que você não tenha um agravamento do seu problema. Meu nome é Michele Pontes, eu sou fisioterapeuta dedicada ao tratamento de dores na coluna e outras articulações e idealizadora do projeto Movimento Vencedor, do qual esse canal aqui faz parte todo o meu trabalho nas redes sociais. Para que a gente entenda maneiras, estratégias de prevenção das hérnias de disco, nós precisamos entender o que gera, o que causa a hérnia de disco, quais são os fatores que estão envolvidos nas degenerações discais, que são processos que estão envolvidos nesse problema que envolve os discos intervertebrais. Os fatores genéticos, eles podem interferir em pelo menos 6 substâncias que envolvem a estrutura do disco intervertebral. A gente entende também que a respeito da própria genética, nós precisamos deixar aqui um assunto, até lançar esse assunto aqui para que em vídeos futuros a gente possa trazer mais informações. Hoje em dia a gente já sabe que fatores de natureza genética são responsáveis por determinadas manifestações de doenças características, do nosso corpo, porém, mesmo aquela pessoa que tem nos seus fatores genéticos alguma predisposição, não significa um atestado de com certeza eu vou manifestar aquela doença. Nós sabemos que nem mesmo no câncer é assim. Quanto mais em doenças musculoesqueléticas que têm tantos fatores comportamentais envolvidos na sua gênese, na sua produção enquanto manifestação patológica. Então, não fique triste imaginando que se o seu caso, por exemplo, às vezes você tem história familiar, tem várias pessoas da família que já sofreram com problemas de disco ou sofrem da coluna, isso não é um atestado de que você vá ter esse problema. Mas sim, fator número 1, fatores genéticos sim são importantes na produção dessa doença, do problema da hérnia de disco. Hábitos de vida, ou seja, o estado de saúde da pessoa pode inclusive ativar esses elementos genéticos que ficam muitas vezes adormecidos, entende? Você tem aquela carga, mas você não necessariamente vai apresentar os sintomas envolvidos naquele tipo de genética que você tem. Por exemplo, a gente sabe que todo tipo de situação no corpo em que você tem um nível elevado de inflamação e um desequilíbrio, nas estruturas que são ali envolvidas por inflamação sistêmica, você está predisposto a desenvolver mais doenças, mais problemas no seu corpo. Aqui entram as questões de fumo, de obesidade e também de sedentarismo. Então, esses 3 fatores reunidos, eles vão sobrecarregar o seu corpo, tá? De quê? Sobrecarregar de necessidade que o seu corpo tem de se recuperar, porque é uma carga a mais de demandas pelo seu sistema imune como um todo. Então, a gente sabe que esses fatores, eles vão sobrecarregar a pessoa e vai contribuir para vários tipos de doenças. Então, se há algo que você pode fazer para você melhorar ou para você evitar o agravamento de um problema,
E também para você evitar que você desenvolva aquele problema, é você tratar desses 3 pontos, se é o seu caso. Então, o fumo, o hábito do fumo, a obesidade, né, o sobrepeso e a questão do sedentarismo. Além disso, é importante levar em conta, dentro desses fatores ambientais e de saúde geral, a hidratação. É super comum, infelizmente, que as pessoas não façam uma hidratação adequada, não bebam água de uma maneira correta, equivalente às necessidades do próprio corpo. A ingestão de água é tão importante que as suas articulações podem ficar cronicamente desidratadas. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um estudo muito interessante que mostra que a média dos americanos estaria vivendo num nível de desidratação crônico, ou seja, tomando pouca água durante muito tempo. Qual é o problema disso? Que quando você passa a desidratar cronicamente o seu corpo, ou seja, você não ingere água suficiente, a última estrutura que será atendida no seu corpo são as estruturas musculoesqueléticas, são as suas articulações, os seus tendões, seus ligamentos. Por quê? Porque quando você tem uma necessidade de água X e você faz consumo de metade ou menos dessa quantidade, você vai levar água a órgãos vitais, então o cérebro, o coração, o pulmão, o fígado, os rins, eles são mais importantes, entende? Do ponto de vista da saúde como um todo. Então, é importante que nós tenhamos esse cuidado de ter uma hidratação regular ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia. Além disso, nós vamos agora dizer sobre fatores comportamentais, fatores que envolvem o jeito de sentar, o jeito de trabalhar, as horas de trabalho, o tipo de trabalho que você executa, né, no seu dia a dia. Então, é muito comum que as pessoas desenvolvam dores e, com o passar do tempo, a própria hérnia de disco, se ela não tem um cuidado especial com relação às posturas adotadas ao longo do dia. Ou seja, uma sobrecarga postural, uma tendência a repetir determinadas posições com mais frequência, com às vezes uma falta de cuidado com relação a determinadas posturas, vai com o passar do tempo criando o que nós falamos, o que nós chamamos de fatores de acúmulo, e eles vão se acumulando como se fosse um copo de água que vai enchendo, e um belo dia a gente entra então com algum tipo de ação, um exercício simples, uma movimentação muito banal, e você tem ali uma crise aguda, que é o que nós chamamos do fator de precipitação. Então, muitas vezes não foi aquela gota final que entornou o copo, mas sim o acúmulo de várias gotas, né, durante a vida. Então, considere melhorar a sua posição de trabalho, considere melhorar a força muscular. Caso você precise, recorra, né, a esse recurso para que você possa fazer o que você precisa no seu dia a dia de trabalho, tendo o preparo necessário para. E mais um fator, que esse é um fator que também a gente não consegue modificar, porque diz respeito ao passado, que é a história pregressa de dor. Então, uma pessoa que já teve crises anteriormente, as chances são de que ela venha novamente a ter esse tipo de problema. Então, se você teve uma crise na sua vida, se você teve uma vez ou 2 vezes ou poucas vezes, menos que 5, você precisa realmente investir nos cuidados com a sua saúde de modo geral, para que você evite
retornar essa crise, para que você evite não só retornar, mas agravar ainda mais o seu problema com o passar do tempo. Recuperando aqui o que a gente comentou, nós temos os fatores genéticos, que nós não temos o que fazer, né? Nós temos os fatores de estilo de vida, né? Que são condições gerais de saúde. Principalmente nós chamamos atenção para o uso do fumo, para o sedentarismo e para a obesidade. Aí nós temos os fatores comportamentais, que também envolvem as posturas e posições ao longo do dia, que envolve a ausência de força, né? Com relação à pessoa que está ali precisando de fazer força no seu dia a dia de trabalho. E nós temos os fatores de precipitação, às vezes algo banal que vai acontecer e naquele momento que você menos espera, você tem ali aquela fisgada e se sente travado por dias a fio e às vezes tem que recorrer a medicações, enfim, tem que passar por todo um processo para reverter aquela situação. E um último é a história pregressa de problemas ligados a dores na coluna e articulações adjacentes à coluna. Justamente para ajudar as pessoas como lidar e como ter uma estratégia adequada para mudar essa condição, foi que eu desenvolvi meu curso Hernia de Disco Controlada. Se você ainda não conhece e tem todas essas características, esses sintomas, tem dificuldade de saber o que está certo, o que está errado, venha ser meu aluno. Veja aqui nessa página, em algum lugar, aqui na descrição desse vídeo, em algum lugar aqui eu vou deixar linkado para você conhecer esse material que eu reuni justamente em função dessas demandas e com base na experiência de muitos anos lidando com esse tipo de situação. E eu também vou deixar linkado aqui para você conhecer um pouco mais sobre o tempo de recuperação desse tipo de problema, como que é que funciona, caso você tenha chegado aqui em função de alguma dor, ok? Siga aqui esse vídeo que você vai ver também uma playlist com mais detalhes e mais informações sobre esse assunto, para que você possa entender um pouco mais. Se você chegou até aqui e ainda não assinou o nosso canal, tá esperando o quê? Faça parte desse projeto junto comigo, junto com todas as pessoas que estão aqui. Assine aqui o nosso canal, faça parte, coloque aqui o seu comentário, deixe a sua pergunta. Eu vou ficar muito feliz de ler e de ouvir um pouco aí sobre os seus comentários sobre esse assunto, tá certo? Então eu fico por aqui, um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!